A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, povo promessista, a paz do Senhor Jesus. Você que acompanha o Sala Pastoral, sempre às sextas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E olha que nós já estamos caminhando para o final de 2022. Esse é o nosso penúltimo programa sobre a Bíblia, biblicamente. Programa que a gente está abordando alguns temas relativos à Bíblia Sagrada. Eu gostaria de perguntar como você está nesse final de ano, como está a tua família, como está o teu esposo, a tua esposa, filhos, filhas, netos, como está a Igreja Adventista da Promessa. Olha aí, que Deus esteja abençoando ricamente nessas últimas semanas de 2022. Eu gostaria que você me ajudasse neste momento especial. Como você pode me ajudar? Envie o link deste programa agora para todos os grupos de WhatsApp. Vamos fazer isso? Todos os grupos de WhatsApp da igreja, você vai compartilhar este link. Se você puder também, pode deixar aqui o seu comentário. Isso acaba nos ajudando também para que esta plataforma reconheça este programa com a relevância que nós aguardamos e esperamos que ele tenha. Você também pode curtir este vídeo, esta live, este programa, e assim você vai estar ajudando este programa a chegar mais longe. Nós vamos agora para um momento da vinheta e eu gostaria que você tirasse aqueles 15 segundos para nos ajudar, enviando o link e aguardando o início do nosso programa. Hoje nós vamos abordar mais um tema: Bíblia, uma mensagem revelada por Deus. Em 15 segundos eu volto. Olha aí, estamos de volta, Sala Pastoral. Biblicamente, a nossa série, a última série de 2022. Se eu perguntasse a você, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia contém a palavra de Deus? O que você responderia? Quando eu digo a Bíblia é revelada por Deus, ou uma mensagem revelada por Deus, o que lhe vem à mente? Coloque aqui agora no chat. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? O que você pensa sobre a Bíblia? Isso é importante. Isso faz toda a diferença. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Será que a Bíblia tem erros? Será que tem erros de informações na Bíblia Sagrada? Ou a Bíblia é inerrante? O que você acha? A Bíblia é inerrante ou temos erros nas Escrituras Sagradas? Isso faz toda a diferença para aqueles que são crentes em Jesus, especialmente reformados. Por quê? Porque a reforma protestante traz a Bíblia para dentro do grande debate. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Os reformadores fizeram uma defesa incontestável, uma defesa fundamentada sobre as Escrituras Sagradas. Vamos para o tema de hoje? Bíblia, uma palavra revelada por Deus. Ora, se a Bíblia é importante, se ela é revelada por Deus, e é, você está lendo a Bíblia? Qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Pastor, eu li na semana passada O Dever de Casa. Se você está acompanhando o Sala Pastoral, você leu uma carta, uma epístola, um livro histórico. Enfim, você leu um livro da Bíblia. Agora eu gostaria de fazer um desafio. Minha irmã, meu irmão, um desafio para você. Você tem filhos, 14, 15 anos, 18 anos, são da igreja? Pergunte a ele
qual foi o último livro da Bíblia, qual a última carta que ele leu? Pastor, os meus filhos já são grandes. O quê? Pergunte então para o seu neto de 15 anos, que está na igreja, qual foi o último livro da Bíblia que ele leu? Isso é importante, porque se os teus filhos e os teus netos, se os meus filhos estão lendo as Escrituras Sagradas, isso significa que a nova geração será pautada, orientada, dirigida pelas Escrituras Sagradas. E se eles não estão lendo, significa que a nossa geração, ou a geração dos nossos filhos e netos, é uma geração que desaprendeu a ler as Escrituras Sagradas. E aí, nós temos uma grande preocupação. Nós precisamos trazer as novas gerações, olha, para a palavra de Deus. Pergunte a ele, tá? Pergunte a ela, sua neta, o seu neto, olha, qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Tá joia? Combinado assim? Vamos então para o nosso estudo de hoje. Bíblia é uma mensagem revelada por Deus. Esta é a mensagem das Escrituras Sagradas. Ela é importante para nós. E eu gostaria de destacar, no início do nosso estudo, três escolas que interpretam as Escrituras Sagradas, conceituam as Escrituras Sagradas, como elas pensam ou como elas definem as Escrituras Sagradas. Existem três principais escolas. A chamada escola ortodoxa, a ortodoxa é uma escola conservadora, ou seja, a defesa dessa escola conservadora, ou dessa vertente conservadora, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para os ortodoxos, que não tem nada a ver com a Igreja Católica Ortodoxa, são os conservadores da teologia da tradição, eles vão defender que a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda escola é a escola liberal. A escola liberal vai defender que a Bíblia contém a palavra de Deus. Partes são inspiradas por Deus, reveladas por Deus. Partes da Bíblia são inserções humanas, tradições, contos, lendas, mitos. Escola liberal, especialmente da Alemanha. Escola liberal da Alemanha, dos Estados Unidos, e tem escolas liberais também no Brasil. E nós temos a vertente neo-ortodoxa, que seria uma volta às Escrituras Sagradas, que nasce especialmente em Basileia, na Suíça, esta escola de interpretação das Escrituras, que ela vai definir que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Agora, a minha pergunta para você: como a tua igreja, a Igreja Adventista da Promessa, defende as Escrituras Sagradas? Qual é a escola da Igreja Adventista da Promessa? Qual é a defesa da Igreja Adventista da Promessa? Eu trouxe lá do Doutrinal, eu extraí uma porção do Doutrinal, que é o livro de doutrina da nossa igreja, onde tem a confissão de fé adventista da promessa, a definição de Bíblia para nós. Eu gostaria que você acompanhasse. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é suficiente como única fonte confiável e completa de conhecimento e orientação de toda a verdade divina. O motivo? Ela é a palavra de Deus. Não apenas contém ou se torna. A Bíblia não depende de testemunho humano para ter autoridade, porque a sua autoridade vem diretamente de Deus. Por trás de cada palavra pronunciada por alguém está a pessoa que a pronuncia. Desta forma, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, carrega em si a autoridade de Deus. Não crer na Bíblia é não crer em Deus. Desobedecer aos seus ensinos é desobedecer a Deus. Qual é a defesa da Igreja Adventista da Promessa? A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. E qual é a escola que nós estamos inseridos? A Igreja da Promessa está inserida na escola conservadora ou ortodoxa, que defende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, qual é a defesa da tua igreja? Qual é a defesa da tua igreja? Qual é a defesa da minha igreja?
A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando alguém perguntar para você, no estudo bíblico, no discipulado, na lição bíblica, nos estudos que você faz, no curso de teologia, você vai fazer essa defesa ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus, 100% divina, 100% humana. É Deus que fala aos homens e eles são receptores da mensagem poderosa de Deus para a humanidade. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Pois bem, para nós a Bíblia é a palavra de Deus. E o que faz da Bíblia, o que faz dela a palavra de Deus? O que autentica as Escrituras Sagradas? Sua revelação divina, sua inspiração divina. E sobre inspiração eu falo em nosso último programa. E sobre a iluminação divina. Ou seja, a Bíblia é revelada por Deus. O que estava na mente de Deus vem para a mente do profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Paulo, Pedro, João. E eles registram esta revelação. Deus traz a inspiração a eles, ou seja, Deus sopra na mente deles a mensagem. Deus sopra. É isso que a Bíblia fala e no próximo programa eu vou tratar da inspiração bíblica. E por fim, se Deus sopra na mente do profeta a mensagem, ele traz ao conhecimento da humanidade via o registro, que é também orientado e ordenado por Deus. Como as pessoas entendem a Bíblia? É uma obra do Espírito. Nós somos iluminados pelo Espírito para compreender as Escrituras Sagradas. Então, o que faz da Bíblia ser palavra de Deus? Sua revelação divina, sua inspiração divina e sua iluminação, que também vem do Espírito de Deus. Bom, eu quero destacar hoje a mensagem revelada por Deus. A Bíblia Sagrada só existe porque Deus resolveu revelar-se de modo especial aos homens e mulheres. Deus decidiu se revelar. O que nós sabemos é aquilo que Deus decidiu passar ou repassar para os seres humanos. É vontade dele, não é vontade nossa. Eu quero destacar nesse estudo, então, a revelação. E o que é revelação? Revelação significa a exposição daquilo que anteriormente era desconhecido, estava só na mente de Deus. Na teologia, os professores, os teólogos, os estudantes de teologia, eles vão destacar que esta revelação é o ato de Deus manifestar a si mesmo ou a sua mensagem ao homem e o produto desta manifestação, que é a palavra de Deus. Então, nós temos a manifestação de Deus, Deus se manifesta aos seres humanos, e esta manifestação de Deus é aquilo que Ele quer que os seres humanos saibam. E se tem alguma coisa fora da Bíblia, Deus não nos revelou para a salvação. Para a salvação nós temos tudo nas Escrituras Sagradas. Aquilo que é encoberto é para Deus. Deuteronômio 29, 29. Esse é o texto que muitos professores e professoras de teologia vão dizer em salas de aula. Aquilo que é encoberto é o que diz o profeta. O que é encoberto é para Deus. As coisas reveladas são nossas e de nossos filhos. É isso aí. E onde a Bíblia faz silêncio, os homens precisam também fazer silêncio. E onde a Bíblia fala, nós falamos. Então a Bíblia é revelação ou uma mensagem revelada por Deus para que os seres humanos entendam a sua santa vontade. Isso é revelação bíblica, revelação divina. E nós podemos, ao olhar para as Escrituras, nós podemos classificar a revelação em dois grupos. Primeiro, a revelação geral. Deus quis se revelar de forma geral à humanidade. No outro grupo, nós temos a revelação especial de Deus à humanidade. Vamos ao primeiro grupo? Revelação geral. A revelação geral
diz respeito à manifestação mais abrangente de Deus para toda a humanidade. E ela vai ocorrer especialmente por alguns meios. Vamos à Bíblia? Eu vou fazer a leitura. Se você puder acompanhar, você vai checar na sua Bíblia ou no seu celular. Se você não puder acompanhar, Tiago vai colocar para nós aqui os textos que eu vou ler. Tiago, coloca aqui para a gente, olha, no nosso monitor, aqui no nosso vídeo, e você vai anotar, tá bom? Para você depois checar na sua Bíblia. Salmo 19, versos 1 e 2. Então, a revelação geral, ela acontece por meio da criação. Salmo 19, versos 1 e 2 vai dizer assim, olha: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro, uma noite o revela a outra noite. A criação manifesta a glória de Deus. Tem mais uma parte, Romanos 1, 19 ao 20. Romanos 1, 19 e 20. Paulo vai dizer nesse texto, o seguinte, olha, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então a revelação geral de Deus, ela acontece por meio da criação. A criação revela a glória de Deus, manifesta a glória de Deus, aponta para Deus. Em todos os cantos deste planeta, a natureza manifesta a glória de Deus. O segundo meio da revelação geral é a santa providência de Deus. Deus, ele providencia todas as coisas. Tudo que acontece no mundo é providência de Deus para homens bons e homens maus. Veja, por exemplo, Atos 14, verso 17. Atos 14, verso 17. Aqui nós temos Lucas dizendo, 14, 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Deus é o Deus da providência, é o Deus que sustenta. E nós temos também Mateus 6, 26 ao 30, onde Deus está mantendo todas as coisas, para todos os homens. O sol vem para todos, a chuva vem para todos, a colheita vem para todos que semear. Então Deus manifesta a sua glória de forma geral, ou revela a sua glória de forma geral. Primeiro, criação. Segundo, providência. E terceiro, pelos atos históricos. A história revela a glória de Deus. Ela manifesta a pessoa de Deus. Salmo de número 75, versos 6 e 7. Vamos ver? 75, versos 6 e 7. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Quem está por trás da história é Deus. E nós vemos isso no Antigo Testamento. E nós vemos isso nos grandes impérios do Antigo Testamento. Lá de trás, a Síria, Medo-Persa. Depois nós temos gregos, né, os helênicos. Depois temos ali, 165 a.C., os pequenos movimentos que acontecem na história. Movimento macabeu dentro do mundo bíblico. Depois nós temos o Império Romano, que foi o mais poderoso da história, e outros impérios
desde a era cristã, o início da era cristã, grandes impérios que se levantaram e caíram. Por trás desses impérios, por trás da história, está a poderosa mão de Deus. Como Deus se revela de forma geral à humanidade? Criação, providência e atos históricos, ou por meio da história do mundo. A revelação geral, ela produz efeito em toda a humanidade. Lá na China, lá no Japão, numa pequena nação no meio do oceano, ou numa pequena nação no meio da África, do continente africano, pequenas nações e povos que tem na África ou na Ásia. Deus se revela a todos os povos, a todas as etnias. Então a revelação geral produz efeitos em toda a humanidade. Uma outra coisa, ela traz conhecimento de Deus. Traz conhecimento de Deus. Romanos 1, por exemplo, Romanos 1, verso 20. 1, verso 20, Paulo vai dizer, olha, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, a revelação produz efeitos na humanidade, trazendo conhecimento de Deus. Todas as pessoas têm um conhecimento, mesmo que seja um conhecimento limitado, ela tem um conhecimento de Deus. Por quê? Por causa da revelação geral de Deus. A revelação geral dá base para a vida moral, a organização moral da sociedade. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 14. Romanos 2, 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, a revelação moral, a revelação geral, melhor, ela dá base para a vida moral na sociedade. Ela vai trazer conhecimento de Deus, dar base para a moralidade na sociedade, e ela vai deixar ou tornar o homem indesculpável. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 24 até o 32. Ninguém é inocente diante de Deus. Por quê? Por causa da revelação geral. E por fim, a revelação geral nos ajuda a entender, a compreender a revelação especial de Deus. Porque só a revelação especial salva. A revelação geral não produz salvação, não salva. A revelação especial salva. Veja, Atos 17, versos 27 e 28, diz assim: Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio dos homens por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uma referência a Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a este respeito, nós o ouviremos outra vez. Então, a revelação geral de Deus, ela não salva, mas ela aponta para a revelação especial. Num grupo nós temos a revelação geral, no outro a revelação especial. A revelação geral, ela vai apontar, é como um refletor
que vai jogar luz para Jesus. Ou seja, ela vai indicar que existe alguém superior, que existe alguém criador. Ela não vai ensinar sobre a cruz, porque nós precisamos da revelação especial. Então, a revelação geral não salva, mas ela aponta para a salvação. E nós vamos então para a revelação especial. A revelação especial. A revelação especial é a manifestação que Deus fez de si mesmo e de sua mensagem a um indivíduo ou um grupo de pessoas, por meio de palavras e acontecimentos especiais históricos, com fins redentivos. São as manifestações de Yahvé no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na pessoa de Jesus, com fim de redimir aquele grupo, aquela pessoa, aquela família ou aquela cidade inteira. A revelação especial, ela foca na redenção, na salvação, na recuperação do ser humano caído por completo. Ele sai do estado de morte para o estado de vida. A revelação especial aponta para a salvação. Na revelação especial, Deus serviu-se de palavras, visões e sonhos. Eu selecionei o texto de Números 12, versos 6. Números 12, 6. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Números 12, 6. Diz assim, olha. E ele disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aqui nós temos no verso 6, que Deus se manifesta por meio de sonhos e visões, com fins salvíficos, com fins redentores. Então nós temos Deus se servindo na revelação especial de sonhos, visões e palavras. Deus também, ele utiliza atos maravilhosos, miraculosos, para que as pessoas entendam a salvação. Êxodo, por exemplo, Êxodo 4, versículo 2. Êxodo 4, versículo 2, nós temos atos miraculosos de Deus. Diz assim, Êxodo 4, versículo 2 a seguir. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Atos miraculosos. Ainda Hebreus 2, a partir do verso 1, tem também aqui uma defesa do uso de atos miraculosos por parte de Deus, da parte de Deus, para que os seres humanos entendessem a salvação, chegasse à salvação, chegasse ao conhecimento da verdade revelada por Deus. Capítulo 2, versos 1 a seguir. Por isso é preciso que prestem maior atenção aos que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escapamos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então Deus, ele vai servir-se de palavras, sonhos, visões para a revelação especial. Ele também vai servir-se de atos miraculosos, maravilhosos, para que as pessoas compreendam a salvação. E por fim, ele vai
nos apresentar a encarnação de Jesus, o próprio Filho. Deus vem à Terra, ele assume a natureza humana e ele leva os seres humanos a compreender a plena revelação de Deus, que é a revelação especial, que é Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. João vai dizer para nós sobre esta revelação especial. Evangelho de João 1, versos 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Até o verso 5. Verso 14 agora. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então a revelação plena de Deus nas Escrituras Sagradas é Cristo Jesus. Nós temos grandes realizações de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mostrando a salvação, até que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo mostra a face poderosa da Trindade. Tem outros textos que eu gostaria de ler. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer quem é a revelação especial, ou toda especial que nós temos nas Escrituras Sagradas. 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nós temos a face da divindade para os seres humanos na pessoa de Jesus. E Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, obreiro, obreira, missionário e missionária, nós temos a revelação especial de Deus. Deus fala por meio de sonhos, palavras e visões. Deus nos fala por meio de atos miraculosos. Deus se revela plenamente na pessoa de Jesus. Nós temos a revelação especial na Bíblia Sagrada, e a única que salva é a revelação especial. A revelação geral nos leva para a revelação especial, porém a revelação geral não salva. Quem salva é Cristo Jesus. A revelação geral é o ensino sobre Deus e suas obras, que ele nos deu através dos profetas e apóstolos, e que agora está contido principalmente ou exclusivamente na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia mostra a revelação geral de Deus, revelação especial de Deus. A revelação geral aponta para a revelação especial de Deus, e nós enxergamos na revelação especial de Deus o Senhor Jesus Cristo. Como sabemos que a Bíblia é a revelação especial de Deus? Como sabemos? A evidência na tradição manuscrita e na história da igreja que sustenta esta credibilidade, o crédito bíblico, que assegura a revelação especial de Deus com toda a precisão. Os teólogos costumam dizer, os estudiosos da Bíblia, que a Bíblia, ela auto-autentica a si mesma, né? Auto-autenticadora. Ou seja, o que nós ouvimos, a explanação da Bíblia, quando nós ouvimos a explanação da Bíblia, quando as palavras do Evangelho entram no coração do ser humano, eu não preciso de evidências de pessoas, eu não preciso de evidências auxiliares, como escritos, comentários. Eu não preciso. Por quê? Porque a própria revelação, ela altera o meu estado. Ou seja, eu sou um pecador corrompido.
eu ouço o evangelho, eu não preciso que ninguém me diga que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a minha vida é transformada pelo evangelho. E essa transformação, ela vai autenticar esta palavra. Então aqui, olha, eu tenho livros, o Batismo do Espírito Santo, que eu sempre trago aqui no Sala Pastoral, o Pense Biblicamente, do John MacArthur Jr. Eu posso ler esses livros, mas eles não transformam a minha vida. Eu posso tirar conselhos, insights, etc. Mas não transforma a minha vida. Agora, a Bíblia, ao ler a Bíblia, as pessoas são transformadas. E essa transformação autentica a palavra como revelação especial. Ou seja, ao ler o Evangelho, eu sou salvo. Por quê? A minha vida é transformada. Eu não preciso de evidências externas. Porque a Bíblia é a santa palavra de Deus. Então, essa fonte acaba trazendo essa certeza. Por quê? Porque eu tive a vida alterada. Você teve a vida alterada, a vida mudada. Finalmente, a Bíblia tem uma revelação especial, porque Deus está falando. E que autentica tanto esse falar de Deus, quanto o que nós estamos ouvindo como igreja. Nós continuamos recebendo ao longo dos séculos a palavra de Deus. Deus falou no Antigo Testamento, 39 livros, 27 no Novo Testamento, 66 livros. Deus falou. Nós temos a composição da Bíblia em 1600 anos, nos principais continentes do mundo bíblico, 3 continentes. Deus fala por meio de 40 autores, de reis a fazendeiros, a homens, agricultores. E ao longo da história, vidas continuam sendo transformadas. Nós continuamos a ouvir a voz de Deus em qualquer lugar que as pessoas abrirem este livro. Deus fala a essas pessoas de forma objetiva. As vidas delas são transformadas, são alteradas pelo poder que tem o Evangelho. Amém? Amém? Como é bom ouvir, como é bom saber que se uma pessoa isolada ler as Escrituras Sagradas agora, ler as Escrituras amanhã, vai chegar um momento que o Espírito Santo entra no coração e transforma o coração. É isso que Deus está fazendo. Dias atrás, eu vi uma matéria, um documentário de um canto da Índia. E nesse canto da Índia, onde as pessoas são idólatras, onde elas adoram a demônios, o Evangelho está chegando nesse canto da Índia. E pessoas são transformadas. A ponto de pessoas abandonarem toda a sua vida vã, vil, corrompida, dominada por Satanás. Quando o Evangelho é pregado, no momento do batismo, elas são convidadas a abandonarem toda a sua vida pregressa. E Deus está fazendo uma obra poderosa num canto da Índia. Poderosa. Em todo mundo. Mas nesse canto da Índia, onde eu acompanhei esta mudança, onde a igreja está batizando muita gente, pessoas são transformadas. E olha que são pessoas ímpias. Aprendem o Evangelho, se batizam e a vida está progredindo para a glória de Deus, abandonando as coisas erradas, abraçando as coisas corretas para a salvação. Por quê? Porque Jesus entra no coração das pessoas. Porque o Evangelho entra no coração das pessoas. E onde o Evangelho chega, a morte pede licença e vai embora. Onde o Evangelho chega, enfermidades são curadas. Onde o Evangelho chega, casamentos são refeitos. Onde o Evangelho chega, pais e filhos se reconciliam. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que nós pregamos. Amém? Como é bom saber disso. Caminhando aqui para o final do nosso Sala Pastoral de hoje, a revelação especial tem algumas características, rapidamente. A característica da revelação especial, ela é redentiva, tem propósito redentor, tem propósito salvífico. A revelação especial, ela é progressiva. Nós vamos compreendendo passo a passo nas Escrituras Sagradas, até chegar a Cristo Jesus. Ela é escriturística, ela tem base no Antigo Testamento. O Novo Testamento está embasado no Antigo Testamento.
E nós temos também Cristo no centro da revelação especial de Deus. Meu irmão, minha irmã, obreiro e obreira, eu desafio a você, nesta noite, no nosso penúltimo Sala Pastoral deste ano, eu desafio a você a levar a sério a leitura da Palavra de Deus. Eu desafio você a levar a sério a pesquisa bíblica, a leitura, a meditação, a oração, o jejum, mas especialmente a leitura da Bíblia. Vamos ler mais um trecho da Bíblia? Vamos ler? Vamos fazer a leitura de mais um evangelho, de mais uma carta essa semana? Coloque aqui, olha. Eu vou ler o livro tal. Qual livro você vai ler essa semana? Qual carta você vai ler essa semana? Coloque aqui nos comentários. Olha, eu quero ler o teu comentário. Eu vou ler a carta de 1 João, 1ª, 2ª e 3ª João. Amém? Eu vou ler a carta de Filemão, pequenininha, não dá nem uma página. Eu vou ler o livro de Daniel, de Ezequiel, Naum. Ai, pastor, eu nem sei se Naum está na Bíblia. Está na Bíblia. Vai lá. Leia as Escrituras Sagradas. Qual livro você vai ler essa semana? Eu desafio você a ler a Bíblia. Primeiro desafio, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Nós somos o povo da palavra e do poder. Segundo desafio, colocar Jesus no centro de todas as coisas. Ele é a revelação plena de Deus. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro dos seus negócios, do seu casamento, do seu relacionamento com os filhos, do seu relacionamento na igreja. Coloque Jesus no centro do relacionamento com os seus amigos. Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas apontam para Jesus. Jesus, em Cristo, as coisas estão convergindo para a redenção, para o resgate da humanidade. Ele é a pessoa que nos resgata do nosso estado de morte. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. Tem gente que está colocando a tradição no centro de todas as coisas. Como é difícil, irmão e irmã. Como é triste. Como é lamentável saber que alguns irmãos colocam a tradição cristã, a tradição da igreja. Não, a tradição ela é boa, mas ela não é salvífica. A tradição não é nem revelação geral de Deus. A tradição serve como um trilho, como um norte, para que a denominação possa embasar algumas coisas, como foi feito no passado, é feito hoje. A tradição ela é importante, mas não é determinante. Quando você coloca a tradição no lugar de Jesus, é pecado, é idolatria. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. Se Jesus for o centro de todas as coisas, você será bem-sucedido. Eu serei bem-sucedido nesta caminhada cristã. Primeiro desafio, ler a Bíblia essa semana. Segundo desafio, colocar Jesus no centro de todas as coisas. Eu estou namorando, pastor. Jesus é o centro do seu namoro. Eu vou me casar, Jesus é o centro do seu casamento. Eu vou me mudar de cidade, eu vou fazer um curso universitário, eu vou buscar uma nova profissão. Jesus é o centro de todas as coisas, nele todas as coisas fazem sentido. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela revelação especial. Eu sei que neste momento muitas pessoas têm a revelação geral e de alguma forma elas vão perceber que do outro lado da parede, do vidro, da janela, existe uma pessoa. Elas não sabem ainda quem é esta pessoa. Do lado de cada janela, nós sabemos, essa pessoa é o Redentor, é Jesus. Por isso eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento das culturas, onde a igreja está avançando por outras denominações, mesmo através da promessa em algumas culturas. Meu Deus, que as denominações sejam sérias, inclinadas a levar o Evangelho, para que as pessoas que estão te vivendo agora, tateando, como diz Paulo, elas possam enxergar o Cristo crucificado e ressurreto. Eu oro pela salvação dessas pessoas. Eu oro também para que a Igreja da Promessa seja uma igreja da palavra e do poder. E eu oro para que Jesus seja o centro de todas as coisas. O centro do louvor na igreja, o centro da diaconia, o centro do ensino e da administração, o centro do pastorado, o centro das nossas decisões. Que Jesus seja tudo em todos e que possamos olhar para Ele
E todas as outras coisas, como diz Paulo, perdem o significado e a importância quando eu estou nele para ele. Senhor, faça da promessa uma igreja cristocêntrica. Uma igreja cristocêntrica. Que Jesus seja o centro desta igreja e esta igreja esteja no centro da palavra revelada que é Jesus. Eu oro no nome dele, para a glória dele. Amém. 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 Meus irmãos, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Eu tenho que falar para vocês sobre o nosso livro. Olha aqui, O Batismo no Espírito Santo, Capacitação para Testemunhar, editora Promessa. Temos uma editora no centro de São Paulo, uma livraria, uma editora, inclusive tem ela também virtual. Você pode adquirir os nossos conteúdos, lição bíblica. Irmãos, temos que aumentar o número de lição bíblica, irmãos. Tem que aumentar esse número de lições bíblicas. Temos uma tiragem alta, mas eu acho que a gente pode aumentar umas 2.000 lições aí por trimestre, tá bom? Compre lá na editora Promessa. Agora à noite não, que é sexta-feira, crente não compra sexta-feira, tá bom? Nem sábado, vai comprar só sábado depois do pôr do sol. Então você vai comprar aqui, ó, depois do pôr do sol, livro, lição bíblica, outros materiais da editora Promessa. E é uma parceria com a Convenção Norte, TV Viva Promessa e editora Promessa para plantarmos a igreja em Paragominas, lá no Pará. Já está avançando lá o trabalho, a obra, a igreja está sendo construída. Em outubro do ano que vem, vamos inaugurar esta igreja para a glória de Deus e para que muitas pessoas sejam salvas no Pará. Amém? Então você está nos ajudando a construir, a plantar esta nova igreja para a glória de Deus. Bom, eu gostaria de encerrar com aquele texto que eu tenho lido algumas vezes aqui para vocês. Coloca aqui, Tiago, esse último texto aqui, ó, para promessista nenhum colocar defeito, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a seguir, diz assim, olha, por que eu estou fazendo a leitura? Porque a gente está falando da Bíblia, e eu quero que o promessista seja promessista raiz, entendeu? Fundamentado, uma ré-da-pé, promessista que segura essa igreja, que não abre mão da doutrina. É isso aí. Você é aquele promessista que não abre mão da doutrina? Coloca aqui no comentário, olha, eu sou promessista que amo a doutrina adventista da promessa. Eu amo as doutrinas da promessa, irmão. Eu gosto das doutrinas da promessa. Para mim é redenção, doutrina e missão. Eu gosto desse tripé, redenção. Jesus salva. Todo o plano de redenção, do chamado até a glorificação. Depois nós temos as doutrinas da Igreja da Promessa. E eu cito algumas doutrinas, sábado, mortalidade da alma, abstinência, outras doutrinas que a promessa tem, mas estou citando algumas aqui para vocês. Doutrinas da vertente promessista, batismo no Espírito Santo, dons espirituais e missão. A igreja está em missão. Nós precisamos levar essa preciosa semente aos confins da terra. Vamos lá? Quanto a você, promessista, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Permaneça na doutrina. Amém? É isso aí. Chegando aqui ao final do Sala Pastoral, um abraço, Deus abençoe. Até sexta-feira, às 20 horas, se Deus permitir.